Porque ela está com mais. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Bom dia, professor, bom dia. Bom dia. Pessoal, peço desculpas pela entrada no horário um pouco diferente do que está combinado, do que está programado aí para vocês. Sei que a professora ela confundiu um pouquinho o horário e passou um pouquinho. Mas essa parte inicial mesmo de acertos, ela é normal nesse momento, mas a partir da próxima a gente vai entrar no horário correto aqui, tá bom? Nós vamos fazer... Eu só queria, antes de começar, perguntar se tem algum aluno novo nessa turma. Alguém sabe? O Rafael vai para São Paulo. Ele está aqui já. Espera. Vai levar a moto, Alfredinho? Alô, estão me ouvindo, pessoal? Estou sim, professor, lhe ouvindo. Eu acho que não tem aluno novo. Se tem, Tá. gente, alguém sabe aí? Eu vou apresentar a disciplina para você. É porque eu não... aquela apresentação inicial, como nós já nos apresentamos na turma anterior, eu só vou passar rápido nessa parte inicial de apresentação do professor. A disciplina não, porque a disciplina é uma disciplina nova, a gente vai conversar sobre outras perspectivas aí na questão da disciplina, tá bom? Certo. Então eu Certo. peço agora que inicialmente vocês desliguem o microfone, tem alguém com o microfone ligado, acho que 2 pessoas. Sim, para já. Então desligue os microfones, aí eu vou comentar, vou apresentar a disciplina, e aí no final, como nós fazíamos anteriormente, eu vou abrir uns 15, 20 minutos para a gente tirar dúvidas ou comentar alguma coisa que não foi comentado aqui, tá certo? Então eu vou apresentar a disciplina para vocês e depois eu retorno aí com vocês para a gente fazer os comentários e tirar dúvidas. Vocês estão vendo a tela aí da apresentação da disciplina? Só queria que alguém me ligasse e me respondesse, por favor. Renata, você está me ouvindo? Oi, alguém está me ouvindo?
Só para confirmar mesmo se vocês estão vendo a tela da apresentação da disciplina, o slide. Tá ouvindo, Renata? Oi, alguém me ouve? Professor, sim? Tá, estão vendo a tela de apresentação? Apresentação da disciplina Microbiologia Clínica 1? Sim. A Tá apresentação da certo. disciplina Microbiologia Clínica 1. Tá, e estão me vendo também? Sim. Tá, perfeito. Exatamente. Então tá, a gente vai iniciar e aí no final eu abro para vocês novamente. Bem, pessoal, então, nesse primeiro momento a gente vai apresentar a disciplina. Então, nós estamos vindo lá do terceiro semestre e estamos chegando aqui no quarto semestre, né? No terceiro semestre, nós vimos a disciplina Microbiologia Básica e, como eu conversei com vocês lá, a Microclínica 1 e a Microclínica 2 são complementos dessa disciplina microbásica. As 13 englobadas, elas vão permitir com que vocês tenham conteúdo suficiente para fazer diagnóstico microbiológico, tá? Eu fiquei muito feliz quando a professora Cláudia, a coordenadora do curso, me falou que eu estaria nessa disciplina, porque agora a gente tem a oportunidade de dar continuidade ao que nós já vimos lá na microbiologia básica. E nós vamos ver hoje aqui na apresentação da disciplina que é um complemento, né, dessa microbásica aí. São assuntos afins e assuntos mais aprofundados que vão amparar vocês metodologicamente para fazer a questão do diagnóstico microbiológico. Então, eu já fui professor de vocês lá na disciplina Microbiologia Básica, eu já conheço a turma, vocês já me conhecem, né? Eu não vou perder muito tempo na minha apresentação aqui, mas caso alguém entre na turma nova, essa aula vai estar gravada e ele vai ter acesso. Então, meu nome é Jorge Pereira, eu vou ser o professor de vocês da disciplina Microbiologia Clínica 1, e a minha formação é biólogo e eu tenho um histórico aqui de vida acadêmica, que após a graduação eu fiz a especialização dentro dessa área que a gente está trabalhando, que é a microbiologia. Então, fiz pós-graduação ou no nível de especialização dentro de microbiologia. Continuei no mestrado e terminei em 2017 o doutorado dentro dessa área de agentes infecciosos e parasitários. Tá? E eu estou aqui para colaborar com vocês em relação a esse assunto, compartilhar um pouco de conhecimento, organizar a ideia de vocês como biomédicos na questão do diagnóstico microbiológico. O nosso horário, né? A gente está vivendo um tempo ímpar na história, né? Eu digo nesse século, na nossa história, na questão dessa pandemia pelo Covid-19. Então, a gente está vivendo um dia de cada vez. Então, muitas das coisas que eu possa falar aqui, amanhã pode ser modificada. Mas essa modificação não será uma modificação aleatória, será uma modificação dentro dos critérios de segurança e, com certeza, vocês serão avisados, visto que nós temos vários canais de comunicação, né? As nossas aulas, agora nós temos o nosso horário aqui específico, a gente vai se encontrar ao vivo, né? Então, já melhorou um pouquinho do que nós gravávamos a aula e enviava para vocês, agora não. A gente já voltou, então, nesse momento inicial, os professores já voltaram para a instituição, para os seus horários de aula, mas ainda com pequenas modificações. Nós ainda não temos a questão das aulas práticas, porque ainda não foi retornado. Como eu disse para vocês, a gente depende muito do dia de amanhã, do que vai acontecer no dia de amanhã. E aí nós podemos voltar, podemos não voltar, o tempo nós não sabemos, e isso nós vamos ou voltar aos poucos, enfim. Mas isso vocês ficarão sabendo a tempo, né? Quando essas coisas forem acontecendo, a gente vai repassando para vocês, visto que a gente mantém essa conexão aqui. Por hora, hoje, o que nós temos definido é as nossas aulas que serão às sextas-feiras. Então, as nossas aulas elas serão de 9h10 às 11 horas, né? Hoje nós tivemos um probleminha inicial aqui na entrada, que a professora confundiu um pouquinho o horário dela.
mas o nosso horário mesmo definido é às sextas-feiras, de 9h10 às 11 da manhã. Tá? Peço que vocês criem para vocês uma pasta, assim como deveriam ter criado lá na microclínica, na microbiologia básica, aqui na microclínica 1. Peço que vocês criem uma pasta em que guardem esses documentos, alguns documentos, alguns materiais que vocês precisarão acessar ou nos próximos semestres ou precisarão acessar quando já estiverem atuando na área de vocês, né? Você volta lá para buscar alguma informação que tenha guardado. Então, isso é interessante. Essa semana eu estava arrumando os materiais que eu tenho e eu vi que eu ainda tenho material da minha graduação, da minha especialização, do meu mestrado e do meu doutorado. E aí estava dando uma olhada e vi quanta coisa interessante tem lá que eu posso trazer agora para compartilhar com meus alunos. A mesma coisa eu aconselho para vocês na vida profissional, que tenha essa pasta em que guarde esses documentos. Então, o primeiro documento que será necessário aqui é o calendário acadêmico, porque esse calendário acadêmico é que vai nortear a nossa vida, né? É os nossos aprazamentos, o nosso agendamento dos próximos passos que nós iremos fazer. Então, é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Então, vocês têm acesso, eu posso enviar para vocês, a coordenação pode enviar. Esse calendário acadêmico ele está disponível lá no site da instituição. O aluno pode entrar e pode pegar lá, tá? Então, esse calendário acadêmico é o que vai nortear a nossa vida. Então, aqui já está definido datas, feriados, horários de primeira verificação. Então, a gente iniciou agora no dia 3 de agosto, né, as aulas, e, como eu falei para vocês, nossos encontros serão às sextas-feiras. Então, esse mês de agosto, né, hoje é dia 7, as sextas-feiras vamos encontrar 7, 14, 21 e 28 do mês de agosto. No mês de setembro, nós temos mais 3 sextas-feiras para trabalhar e a primeira verificação já se processará aqui no mês de setembro. Tá? Então, aqui no mês de setembro, já teremos a primeira verificação, de 21 a 29 de setembro. Né? Então, a gente vai fazer, nessa questão da primeira verificação, a mesma coisa. A gente vai dar um conteúdo, eu vou definir o conteúdo que vai estar aqui dentro dessa primeira verificação, eu vou fazer a revisão antes da prova, eu vou fazer o comentário após a prova. Tá? Então, o calendário acadêmico aqui vai servir para a gente nortear, saber em qual momento a gente vai fazer essa verificação. Professor, essa verificação vai ser pela plataforma, como nós fizemos no semestre passado? Se eu dissesse para vocês hoje essa resposta, seria sim. Mas como eu falei para vocês, nós vamos viver um dia de cada vez. Isso pode modificar? Pode. Então, nós temos o contato, isso aqui não será problema para nós trabalharmos. Então, após a primeira verificação, a gente terá o mês de outubro para trabalhar e o mês de novembro. No mês de dezembro, nós faremos a segunda verificação de conhecimentos, que na verdade começa dia 30 de novembro e terminará no dia 7 de dezembro, a segunda verificação de conhecimentos. A prova de segunda chamada, de 10 a 12, e a prova de verificação final, de 14 a 17. Então, o que eu peço para vocês, como eu sempre falo aqui, é que nós estejamos atentos para a questão de gastar as nossas energias aqui nesse momento inicial, para fazer a primeira verificação e fazer a segunda verificação. Até que o semestre passado, a turma foi bem produtiva, foi uma turma que não foi para a segunda chamada, não foi para a verificação final. Então, vamos tentar fazer novamente aqui nesse semestre, para nós atingirmos o nosso objetivo logo nas 2 primeiras verificações, que são os 14 pontos, 7 pontos em cada uma. Né? Então, se nós atingirmos, porque senão, eu vou voltar aqui um pouquinho no calendário acadêmico, senão, como nós já sabemos, eu gosto sempre de chamar a atenção, aqui o mês de dezembro estará compactado, né? Várias coisas dentro de um mês. Então, vai ter segunda verificação, segunda chamada e verificação final. E muitas das vezes, quem deixa acumular aqui para o final, é possível que esteja no mesmo dia fazendo 2 provas,
como eu já vi algumas turmas acontecendo isso. Então, vamos gastar a nossa energia inicial atingindo logo aqui a nossa pontuação. Caso não seja possível, né, nós sabemos que nós temos aqui na instituição 3 possibilidades, né? Fazer a primeira verificação, a segunda e a verificação final. Não atingiu os 14 pontos aqui nas 2 primeiras verificações, você pode fazer uma verificação final e essa verificação final, ela valerá 10 e aí você precisa ter 15 pontos no total. Então, tirou 5 na primeira, 5 na segunda, precisará de 5 aqui na verificação final, totalizando 15 pontos. Mas como eu falei para vocês, o ideal é nós gastarmos, enquanto nós temos energia, né, aqui nesse primeiro momento, na primeira e na segunda verificação. Mas como nós bem sabemos, a gente planeja algo, mas muitas vezes não dá, né? E nós somos seres humanos, nós temos outras atribuições fora do compromisso de sala de aula, né? Nós podemos adoecer, nós temos família, nós temos filhos. Então, caso não seja possível fazer essa prova, você tem direito a uma segunda chamada, então, ou da primeira verificação ou da segunda, tá? Não pode fazer 2 segundas chamadas. Então, se você faltou a primeira e a segunda verificação, você só vai poder fazer a segunda chamada de uma dessas. Ou você escolhe a primeira ou você escolhe a segunda. Esse modelo aqui de método avaliativo é o modelo que nós praticamos aqui na instituição, onde a primeira verificação vale 7 pontos e 3 pontos são de atividades, onde a segunda verificação 7 pontos e 3 pontos de atividades. A segunda chamada e a verificação final não tem atividade, são provas que valem 10 pontos, tá? Como eu falei para vocês, semestre passado nós fizemos algumas adaptações, né? Qual foi a adaptação que nós fizemos na questão da verificação? Nós fizemos a prova pela plataforma, a prova foi postada num determinado dia, no determinado horário, e a prova valendo 10, né? Então você fazia a prova, a correção também já era automática, porque nós alimentamos a plataforma com o gabarito e automaticamente, quando você terminava a prova, você já tinha a sua nota. Tá? E a prova valia 10. Professor, esse semestre pode ter trabalhos, pode ter atividades? Como eu falei para vocês, pode. Né? No momento agora, eu não posso afirmar isso para vocês. Mas nós já temos experiência do outro semestre, nós já vivenciamos um semestre anterior que nós estávamos na mesma realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Agora com pequenas modificações, como eu falei para vocês, nós já voltamos para a sala de aula, nós já estamos num contato aqui mais direto, ou seja, como se a gente estivesse realmente em sala de aula, porque a gente entra automaticamente, tá? Eu peço que vocês incentivem os alunos, os colegas de vocês. Vocês têm um grupo, né? Eu vi que vocês modificaram lá, mas mantiveram as mesmas pessoas, só mudou a disciplina, mas a turma permanece a mesma, o professor permanece a mesma, tá? Então, incentivo os alunos que entrem aqui. Alguns alunos têm me perguntado na questão de presença, né? De frequência. Nós não temos como fazer frequência, eu digo como professor, mas o que foi repassado para a gente é que a entrada de vocês no horário da aula contará, né? Então tem uma forma de verificar lá pela plataforma os alunos que acessaram a aula do professor Jorge da microbiologia clínica de 9h10 às 11 da manhã, tá? Então eles têm como verificar isso por lá, é a questão da frequência. As nossas aulas, elas continuarão a serem postadas na plataforma, né? Então, a gente grava essas aulas e essas aulas serão posteriormente postadas lá na plataforma para que você tenha acesso novamente, para quem não estava presente, tenha acesso a essas aulas, tá? Então, você quer relembrar um assunto, você quer recapitular um assunto, você tem essa possibilidade dessas aulas estarem gravadas lá. Tá? Então, esse método avaliativo que eu estou apresentando para vocês é o anterior, mas nós já temos conhecimento de como se processa atualmente o nosso método avaliativo. Provas valendo 10, postadas na plataforma. Tá? Então, isso pode modificar? Pode. Então, como eu falei para vocês, vamos viver um dia de cada vez.
Nós vamos iniciar uma nova disciplina, que é a microbiologia. Aliás, nós terminamos a microbiologia básica e agora no quarto semestre vamos entrar na microbiologia clínica 1. Como eu falei para vocês, é um complemento. Dentro desse semestre, que está aqui a nossa disciplina Microbiologia Clínica 1, nós temos outras disciplinas que, como eu comentei com vocês quando a gente trabalhava a microbiologia básica, essas disciplinas que estão agora nesse semestre aqui, no quarto semestre, são disciplinas que estão interligadas entre si, tá? Então, a nossa microclínica 1, nós vamos dar continuidade à nossa análise microbiológica, que é o ponto central dessas três disciplinas, é amparar vocês como biomédicos a conseguir fazer o diagnóstico microbiológico, né? Então nós já temos lá um arcabouço de conhecimento básico, agora nós vamos dar uma aprofundada nessa disciplina microclínica 1, para conseguir fazer o diagnóstico microbiológico. Nós temos a informática básica aplicada à saúde, né? Então, essas disciplinas presentes dentro do semestre, elas têm interconexão. Então, essa informática básica, ela vai servir muito para vocês, porque dentro de um laboratório de microbiologia, por exemplo, você precisa tabular os seus dados, você precisa fazer tabelas, você precisa enviar laudos. Então, a informática aplicada à saúde, você precisa fazer, por exemplo, teste estatístico dentro do seu laboratório, né? Se como biomédico, eu já comentei com vocês, em determinado momento você vai para análise, mas em determinado momento você vai gerenciar uma equipe, em determinado momento você vai estar como chefia de uma equipe de biomédicos, né? Ou de uma equipe de técnicos, ou gerenciando um laboratório, e dentro desse laboratório, a tua chefia imediata ela vai te pedir, em determinado momento, a porcentagem de processamentos de amostras, para que haja um melhoramento, né, um processamento maior, e tudo isso vocês vão precisar saber. Então, não é só saber fazer o diagnóstico microbiológico. O diagnóstico microbiológico está atrelado também, e é por isso que aqui dentro desse quarto semestre vocês têm uma disciplina chamada Informática aplicada à saúde. Outra disciplina é a toxicologia. A toxicologia, ela tem relação com microbiologia também, porque ela vai mostrar, por exemplo, vai entrar nesse âmbito de substâncias que causam mal aos seres humanos, né? Que pode advir, por exemplo, de micro-organismos. Então, não sei se é a professora Cláudia que dá para vocês, mas na toxicologia, ela mostra, por exemplo, ela trabalha com coisas regionais, como castanha do Pará, e mostra lá que na castanha do Pará pode ter algumas toxinas produzidas por determinados fungos que colonizam lá aquele fruto, né? Então, a microbiologia é presente. A toxicologia também mostrando que quando a gente conversa aqui na microbiologia de um determinado micro-organismo patogênico, lembra que eu falei para vocês? Que vocês vão fazer diagnóstico microbiológico de agentes patogênicos. E esses agentes são considerados patogênicos porque eles produzem determinadas substâncias que vão causar dano para o seu hospedeiro, no caso, o ser humano. Então, a toxicologia novamente relacionada com a nossa disciplina microbiologia. Na microbiologia, nós conversamos, então, no semestre passado, nós conversamos sobre alguns micro-organismos, né? As bactérias e os fungos. Foi 2 micro-organismos que foram contemplados lá na microbásica. Na microclínica, a gente vai dar um pouco mais de ênfase para alguns micro-organismos bacterianos, agentes patogênicos, reconhecidamente presente no diagnóstico, na minha vivência diária de diagnóstico microbiológico. Mas vocês também terão uma disciplina chamada parasitologia, que, como eu cheguei a comentar com vocês em aulas anteriores, serão contemplados dentro dessa disciplina novos micro-organismos, né? Então, dentro da parasitologia, vocês vão ver lá com outro professor como fazer o diagnóstico de determinados micro-organismos parasitários, como os protozoários, enfim, micro-organismos que serão lá. Então, será
novos micro-organismos, será a inserção de novo conhecimento de como fazer o diagnóstico aqui desses micro-organismos. Vocês terão a parte da imunologia clínica, porque como eu sempre tenho comentado para vocês, eu puxo para dentro da minha área, porque o objetivo da nossa disciplina é o diagnóstico microbiológico. Mas o biomédico, ele fará vários tipos de análise, eu já comentei isso com vocês. Análise de material biológico, que é o mais recorrente nos laboratórios clínicos, mas vocês, dependendo do laboratório, do local que forem atuar, vocês também farão análise ambiental. Dentro da biomedicina, vocês farão análise não só microbiológica, mas análises também de outros materiais biológicos, né? Então, vocês farão análises da presença de corpos em determinada amostra biológica, vocês quantificarão determinadas células, por exemplo, quando você vai fazer um hemograma, é a quantificação de células sanguíneas, né, de hemácias, de linfócitos, enfim. Então, a análise, ela não ficará somente dentro aqui da microbiologia, não será análise somente de micro-organismo. Aqui dentro da imunologia, vocês também farão análise, principalmente para alguns micro-organismos que nós não conseguimos fazer um diagnóstico direto, né? Então, um deles é o vírus, né? O vírus é um micro-organismo que a gente não consegue detectá-lo diretamente. Eu não posso fazer uma lâmina e mostrar para vocês no microscópio, olha, isso aqui é um vírus. Não. Eles são micro-organismos muito pequenos, praticamente moléculas, e a forma de eu visualizá-los é de forma indireta. Então, pode ser através de um fator imunológico, como nós já fazemos. Por exemplo, o diagnóstico de vírus HIV não é um diagnóstico direto do vírus HIV. A gente faz de forma indireta, ou contando as células que eles albergam, que são os linfócitos TCD4. Então, eu conto e vejo a quantidade desses linfócitos, e conforme se haja diminuição desses linfócitos, eu associo com outros tipos de análise e consigo chegar ao diagnóstico. Mas eu posso fazer sorologia para HIV, por exemplo. É uma análise que vocês vão fazer. Eu vou fazer uma sorologia para Covid-19, por exemplo, que é o que mais a gente está lutando agora, né? Eu posso fazer um teste rápido, eu posso fazer uma sorologia. Para detectar o quê? O vírus? Não, para detectar elementos imunológicos que vão me indicar se aquele micro-organismo, no caso o vírus, está presente ou esteve presente, causando um processo infeccioso naquele cliente do qual foi coletada essa amostra biológica. Então, a imunologia clínica, vocês vão aprender os conteúdos dessa disciplina, que estará também relacionado com a microbiologia. A patologia é uma outra disciplina que está aqui dentro do quarto semestre para vocês, e é a mesma coisa de relação com os micro-organismos. Então, tem muitas patologias, a maioria delas são causadas por micro-organismos, tá? Lógico, não esqueça que as doenças, as patologias, elas não são causadas somente por micro-organismo. Essas patologias, elas podem ser causadas por outros fatores, tá? Mas trazendo aqui para fazer uma conexão com a nossa disciplina, com a microbiologia, esses agentes infecciosos que nós vamos fazer o diagnóstico, esses agentes patogênicos, o nome já diz, agente patogênico. Então, ele que está relacionado em causar aquela patologia. Então, a multiplicação dele, a produção de substâncias, está relacionado a danos teciduais, está relacionado a repercussões negativas para aquele hospedeiro no qual o micro-organismo está presente naquele momento. Então, a patologia, ela vai mostrar algumas dessas patologias, e eu peço que vocês façam relação com os micro-organismos que nós trabalharmos dentro da nossa disciplina. E a outra disciplina é a coleta de materiais. Essa coleta de materiais, ela é essencial, e ela é uma parte que, inclusive, está dentro aqui da nossa microbiologia clínica. Eu vou mostrar para vocês, eu vou enfatizar para vocês muitos pontos nessa parte inicial de coleta de material. Mas vocês têm uma disciplina
específica para isso, que é a coleta de material. E aí são realmente disciplinas irmãs, vamos dizer assim. Né? Porque aqui na microbiologia clínica nós vamos ver que agora nós vamos continuar a análise desta amostra que foi coletada. Então, é uma disciplina que está realmente mais interligada. Então, nesse semestre nós temos 2, 4, 7 disciplinas, e essas disciplinas, elas são disciplinas afins. Por isso estão aqui dentro desse semestre. Então, não olhe para essas disciplinas de forma isolada. Olhem para essas disciplinas de forma interligada, né? Que, como eu falei para vocês, um comentário rápido aqui, elas têm relação entre si. Então, procurem olhar a disciplina de forma interligada. Quando estiver conversando de microbiologia, olhem, pensem, relacione com a disciplina de coleta de materiais, patologia, toxicologia, tá? E eu chamarei a atenção em alguns momentos em que, quando a gente estiver ministrando essa disciplina, tenha alguma coisa relacionada com essas disciplinas. Então, não olhe elas de forma isolada, olhe elas de formas integradas, porque no final desse semestre, vocês vão ver que essas peças que estão agora separadas em disciplinas, elas se juncionarão e formarão uma única peça do quebra-cabeça, quarto semestre, e esse quarto semestre se juntará aos semestres que vocês já viram anterior, o primeiro, o segundo e o terceiro. E assim vocês vão montando esse quebra-cabeça da formação de vocês como profissionais biomédicos. Então, esse aqui é a nossa grade curricular do quarto semestre. A bibliografia. Nós temos o plano de aula e ensino, que eu vou ver como é que se faz, eu posso enviar para vocês, mas provavelmente sim. O plano de aula é essencial, seria o segundo documento que vocês deveriam ter. Então, o primeiro, o calendário acadêmico, e o segundo, agora, o plano de aula e ensino, que ele serve para vocês acompanharem os assuntos que estão sendo ministrados, para vocês questionarem em relação se os assuntos propostos no plano de aula e ensino estão sendo contemplados em sala de aula. Serve também para vocês se anteciparem em relação aos assuntos que virão. Então, a gente vai ministrar um assunto agora, na próxima aula é a continuidade desse assunto ou início de um assunto que está intimamente interligado, tá? Pessoal, eu peço que desligue o microfone, por favor. No final eu abrirei para nós conversarmos, tá? Tem alguém aí com o microfone aberto. E aí dá um eco, atrapalha um pouquinho aqui. No plano de aula e ensino que eu enviarei para vocês, a gente vai ter essa bibliografia básica, né? Então, esse aqui são os 3 livros. Aqui a nossa Bíblia da Microbiologia, que a gente considera, né? Que é o Cunema, Diagnóstico Microbiológico. Aqui dentro, como eu falei para vocês, é como se fosse a Bíblia da Microbiologia, tem muita informação, é um livro extenso, é um livro grande, mas é um livro também de fácil acesso, de fácil consulta. Desde que nós cheguemos, olhemos, identifiquemos dentro desse livro, né? E a gente vai ver. Então, precisa acessar essas bibliografias aqui para a gente ter acesso. Então, muita coisa que a gente vai falar vai estar aqui dentro. Esses livros, eles servem para você aprimorar o que nós vamos ver em sala de aula. Porque em sala de aula a gente vai construir uma ideia organizada, uma ideia didática para vocês desta disciplina. Mas você vai aqui dentro do livro e aí você vai buscar informações precisas. Então, se a gente falar, por exemplo, de um determinado micro-organismo, você vai aqui dentro do livro, procura lá, Pseudomonas aeruginosa. Aqui dentro do Cunema, que é esse livro que eu estou falando para vocês, vai ter informações do que é esse micro-organismo, em qual família ele está incluído, como ele é cultivado, como é os seus fatores de virulência. Então, isso aqui é importantíssimo para o biomédico, né? Porque o número de micro-organismos ele é muito extenso, né? Ele é muito extenso. Então, alguns nós assimilaremos com mais facilidade, ficará organizada nossas ideias, outros a gente precisa aprimorar. Por isso, a gente recomenda essa bibliografia para vocês. Então, esse aqui é o principal de todos, o braço direito de vocês aqui dentro da busca por conhecimento sobre diagnóstico microbiológico. E aí nós temos mais 2 livros.
Nós temos o MUHAI, que é microbiologia médica, né? E aí já é uma ênfase mais direta para esses agentes que causam os processos infecciosos e como fazer o diagnóstico desses micro-organismos. Também é uma boa base. E o terceiro livro também, Microbiologia Médica. Então, são esses 3 principais livros aqui que estão na bibliografia básica de vocês. Tem outros livros, professor? Tem. No plano de aula ensino que eu repassarei para vocês, estarão inseridos a bibliografia complementar, que são outros livros que também eu preciso amplificar o meu leque de conhecimento e eles também ampararão vocês nesse caminho aí do diagnóstico microbiológico. Então, esses aqui são a bibliografia básica, os livros recomendados. Eu botei a capa aqui, mas todos os dados para vocês terem acesso a esses livros vai estar lá no plano de aula e ensino. O plano de aula e ensino, como eu falei para vocês, ele será enviado posteriormente para vocês, que vocês tenham acesso, para que vocês imprimam, guardem na pasta de vocês, para que possam acompanhar esse nosso semestre e ver se tudo o que nós propomos dentro desses planos de aula e ensino estejam sendo contemplados. Tá? Então, a nossa disciplina, ela será a microbiologia, e agora eu já vou entrar falando especificamente do que tratará essa disciplina, né? Então, a nossa disciplina é Microclínica 1. Nós precisamos, antes de entrar nesse comentário da microclínica, ver olhar um pouquinho para trás, né? Olha só, eu tenho agora arquivado no meu conhecimento, eu tenho agora arquivado na minha pasta da disciplina microbásica os conhecimentos que eu obtive lá nesse semestre. E agora eu vou buscá-lo, porque ele é uma conexão com esse nosso 4º semestre. Então, foi que nós vimos lá, quando nós conversamos, quando nós estudamos a disciplina microbiologia básica. Nós vimos primeiro, nós começamos a trabalhar a questão da biossegurança, porque é isso que capacita a gente a trabalhar dentro de um laboratório, né, e proteger a minha amostra biológica, e proteger o meu ambiente de trabalho, e proteger os meus profissionais que estão trabalhando lá. Então, eu consigo, a partir disso, ter um conhecimento de como é que eu vou conviver, como é que eu vou trabalhar ali dentro. E foi que nós trabalhamos. Então, dá segurança para que você trabalhe. Segurança para o profissional, segurança para a amostra biológica, segurança para o diagnóstico que você estará dando agora nesse momento. Tá certo? Então, foi a primeira coisa que nós vimos lá na microbásica. Depois nós entramos num foco essencial, que foi a microscopia, né? Então, na microscopia é o nosso braço direito do biomédico, eu já falei para vocês. Nós chegamos a fazer algumas aulas práticas, nós vimos como é a estrutura de um microscópio, nós chegamos a fazer algumas lâminas para mostrar para vocês como é que analisa no microscópio. Tá? Então, foi o segundo ponto que nós vimos lá. Depois nós entramos falando, mesmo que superficialmente, de meios de cultura, de teste de sensibilidade, de bioquímica, que foram coisas que foram pinceladas para vocês, porque não era inerente à microbiologia básica. A microbiologia básica você tem que ter o conhecimento de biossegurança, você tem que ter o conhecimento dos equipamentos laboratoriais que você vai utilizar, dentre eles o microscópio, a estufa, enfim, o banho-maria, todos os equipamentos que eu mostrei para vocês lá no laboratório de multianálise, né? Então, ele vai te amparar para isso. Ele vai te mostrar os materiais utilizados, dentre eles alguns materiais analíticos, como meios de cultura, como reagentes. Isso tudo nós vimos lá, nós trabalhamos. Tá? Agora, aqui na nossa disciplina, na Microclínica 1, nós vamos entrar realmente na questão da análise. Porque agora nós já conhecemos o laboratório, já sabemos como proceder dentro deles, nós já sabemos quais os materiais a gente utiliza, e agora a gente vai dar o segundo passo em direção ao nosso objetivo principal, que é o diagnóstico microbiológico. Né? Agora nós vamos analisar esta amostra. Lembra quando eu mostrei para vocês que
uma amostra será coletada e chegará para você fazer a sua análise. Então, é aqui que começa a nossa microclínica 1. Na verdade, a microclínica 1 é uma disciplina que vai mostrar para vocês como é que eu processo essas amostras, como é que eu analiso essas amostras. E nós vamos ver que a análise dessa amostra, ela está virtualmente, tá, pessoal? Didaticamente dividida em 3 fases. A fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica, né? Então, eu volto a repetir para vocês. Nós temos que ter as ideias organizadas, porque essas ideias que nós iremos interrelacionar para conseguirmos fazer o diagnóstico microbiológico. Então, quando eu falar para vocês aqui dessas divisões pré-analítica, analítica e pós-analítica, eu vou estar falando de divisões didáticas. Na verdade, na minha prática do dia a dia, eu não consigo enxergar onde uma começa e onde outra termina, né? Elas são interrelacionadas. E elas são de tal forma interrelacionadas, essas 3 fases, que se eu erro ou se eu cometo deslizes em uma dessas fases, todas as outras vão ser prejudicadas, tá certo? Então, aqui nessa primeira etapa, na fase pré-analítica, eu coloquei aqui que ela começa da coleta. Lembra da disciplina irmã que eu falei para vocês? Coletas de materiais biológicos. Mas, na verdade, ela começa bem antes, né? Ela começa desde a solicitação dessa análise microbiológica. Então, vamos pegar o nosso conhecimento do dia a dia, né? Que é o nosso conhecimento empírico, e vamos agora tornar ele um pouco mais palpável, mais científico, trazendo aqui para dentro da nossa disciplina. Então, por exemplo, vamos imaginar, quando eu tenho suspeito de um processo infeccioso, enfim, em qualquer região, em qualquer sítio anatômico do meu corpo, o que é que eu vou fazer? Vou procurar o médico. O médico vai, ele faz a anamnese do paciente, ele solicita alguns exames de imagem, ele faz inicialmente o que a gente chama de diagnóstico clínico. Ele suspeita que aqueles meus sinais e sintomas estejam relacionados com uma determinada infecção, uma determinada doença. E aí isso a gente chama de diagnóstico clínico. Quem faz esse diagnóstico clínico? O biomédico? Não. O profissional médico, o profissional enfermeiro, são os profissionais que fazem diagnóstico clínico, diagnóstico de enfermagem e diagnóstico médico. Após eles fazerem esse diagnóstico clínico, eles vão fazer uma solicitação de uma coleta de material. Então, se eles suspeitam, por exemplo, que aqueles sintomas são indicativos de uma infecção bacteriana, vamos lá imaginar aqui, alguém que esteja com febre, tosse produtiva, dificuldade respiratória, o médico junciona essas características e vai imaginar que ali no sítio pulmão esteja ocorrendo um processo infeccioso. Isso é o diagnóstico clínico. Agora, ele sabe a causa que está promovendo essa sintomatologia? Não. Pode ser um micro-organismo. E aí, nesse momento, se ele suspeita que é uma pneumonia bacteriana, viral ou fúngica, ele solicita a coleta e análise desse material. Então, vai lá, e aí já entra na nossa parte, né? Então, a primeira coisa que tem é a solicitação, porque você, como biomédico, não vai fazer a análise de qualquer material, né? Você não vai gastar material, você vai fazer o que foi solicitado para você fazer. Então, houve a solicitação, então o médico vai lá, solicito cultura de secreção pulmonar, ou de escovado, de lavado broncoalveolar. Essa é a solicitação dele, porque ele quer saber se lá no pulmão tem realmente um micro-organismo causando um processo infeccioso. Então, a solicitação ela tem que ser clara, isso a gente vai ver. O ideal seria que fosse uma solicitação clara, porque muitas das vezes vem sigla e a gente pode confundir, né? A gente pode confundir essa solicitação. O biomédico também não é obrigado a ter... alguém abrevia um determinado termo e aí é uma obrigatoriedade de saber isso daí. Então, o ideal de uma solicitação é que ela venha escrito o mais
claro possível, o mais breve possível, claro possível, que o biomédico possa ter o entendimento. Então, se essa disciplina fosse dada para o curso de biomedicina, eu provavelmente enfatizaria essa questão, porque não esqueço que nós trabalhamos em equipes multidisciplinares. Então, uma solicitação adequada do profissional médico vai ajudar grandemente o início da análise do profissional biomédico, que aí entrará na primeira etapa, que a gente chama de fase pré-analítica. Na fase pré-analítica vai ter a questão da coleta desse material. Quem vai fazer essa coleta? Nós vamos ver que pode ser o teu técnico ou pode ser você, tá? Então, o material vai ser coletado e quem vai coletar é o profissional biomédico ou a equipe que está relacionado com o diagnóstico microbiológico, tá? Então, olha a importância da disciplina coleta de materiais. Eu vou aqui, na minha disciplina, dar um enfoque de algumas formas de coletar, mas o enfoque principal vai ser na disciplina lá, coleta de materiais, né? Então, essa coleta na fase pré-analítica, veja que nós ainda não estamos analisando o material, nós estamos coletando, estamos pegando uma alíquota de amostra para fazer analisar. E é essencial que isso seja de forma correta, né? Que eu colete realmente o que foi solicitado. Então, já adiantando para vocês aqui, na questão da coleta, por exemplo, se eu solicito um exame de escarro, e aí esse escarro foi coletado de forma inadequada, veio só saliva, essa amostra não é uma amostra ideal, né? Eu não quero analisar a saliva, eu quero analisar a secreção que está lá no trato respiratório inferior, no caso do pulmão, tá? Então, aqui nessa primeira etapa, na fase pré-analítica, eu tenho que fazer de tudo para que essa minha coleta seja adequada. Nós vamos ver também que eu posso rejeitar essa amostra nessa parte inicial, porque como eu falei para vocês, se eu aceito uma amostra inadequada, eu vou criar problemas para as outras fases de análise, analítica e a pós-analítica. Então, vou criar problema. Então, esse trabalho inicial aqui, ele é extremamente importante, uma coleta adequada. Segundo, dentro da fase pré-analítica, a gente vai trabalhar os transportes de amostra, que também é extremamente importante, que não adianta eu coletar uma amostra e eu deixar lá na minha bancada. Meu micro-organismo vai morrer, meu micro-organismo vai inativar, o meu micro-organismo vai se multiplicar e produzir toxinas, e isso vai levar o micro-organismo a morrer. Então, o ideal é coletar de forma adequada, transportar de forma adequada, e aqui dentro dos transportes nós vamos ver que é o transporte num tempo adequado, numa temperatura adequada, nos materiais de preservações adequados para eu conseguir fazer a minha análise. Veja que nós ainda estamos na primeira etapa, na fase pré-analítica. Então, aqui na fase pré-analítica, coleta adequada, transporte adequado, acondicionamento adequado. Nós vamos ver que quando a gente fala na questão prática aqui na faculdade, a gente processa 1, 2 amostras. Mas no meu laboratório clínico, no meu laboratório comercial, há o processamento de uma infinidade, de uma diversidade de amostras. E aí, muitas das vezes, eu não vou conseguir fazer aquela amostra de forma ideal. Então, por exemplo, se a amostra deveria ser analisada até 2 horas em temperatura ambiente, eu não conseguir fazer isso, é lógico que dentro do meu laboratório, eu tenho que ter o ambiente de refrigeração onde eu possa colocar essa amostra, desde que seja recomendado para essa amostra, que seja permitido que essa amostra fique sob refrigeração, tá? Algumas amostras são permitidas, isso nós vamos ver aqui dentro da disciplina. Então, por exemplo, algumas amostras, como urina, por exemplo, até 2 horas em temperatura ambiente. Passou de 2 horas, eu não consegui analisar em até 2 horas, eu tenho que colocar sobre refrigeração. Então, isso aqui está dentro da questão do acondicionamento dessa amostra, tá? Para que eu tenho que acondicionar de forma adequada. Se eu esquecer em cima da bancada e ela é até 2 horas e eu for analisar depois de 2 horas, 4 horas, 5 horas, isso vai comprometer o meu diagnóstico. Talvez o micro-organismo esteja presente na amostra que eu coletei, mas eu não consegui detectá-lo na fase analítica, justamente porque eu não tomei os
cuidados adequados aqui para que mantenha esse meu micro-organismo vivo, para que ele cresça lá no meu meio de cultura, lá na minha fase analítica. Como eu falei para vocês, aqui na nossa fase dessa disciplina Microclínica 1, muitas das coisas vão ser retomadas, assuntos que nós já vimos serão retomados, como, por exemplo, preparos do meio de cultura. Nós já vimos isso na microbásica, já adiantamos, já mostramos para vocês. Agora a gente vai aprender a fazer essa pesagem, hidratação, distribuição. Nós vamos aprender a fazer a seleção desses meios de cultura, porque o que foi que nós vimos lá na microbásica? Nós vimos os tipos de meios de cultura, não foi isso que nós vimos lá? Nós vimos os meios nutritivos, os meios enriquecidos, os meios polivalente, seletivo, diferencial. Nós apenas apresentamos para vocês os tipos de meios de cultura. Agora, aqui na Microclínica 1, nós vamos botar em prática isso, nós vamos preparar esses meios, nós vamos aprender a selecionar esses meios. Porque se eu chego e eu tenho um armário com uma diversidade de meios de cultura e eu não souber selecioná-los, eu vou ficar perdido. Então, aqui na nossa disciplina, então nós já temos conhecimento do que é o meio de cultura, dos tipos de meios de cultura. Agora, aqui na outra disciplina, nós vamos aprender a selecionar. Em que situação eu seleciono, por exemplo, um meio de cultura seletivo? Em que situação, por exemplo, eu utilizo um meio diferencial? Em que situação eu utilizo o meio enriquecido? É isso que nós vamos ver aqui, tá certo? E muitas das coisas nós já vimos. Então, lá na disciplina anterior, eu já plantei a semente para vocês e agora nós vamos regar, nós vamos fazer com que essa semente deste conhecimento germine aqui na Microclínica 1. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, esses pontos que eu falei para vocês, eles são fase pré-analítica. Olha, eu ainda não estou analisando. O que eu estou fazendo? Eu estou coletando material, estou transportando, eu estou acondicionando de forma adequada, eu estou preparando os meus meios de cultura e guardando lá na minha geladeira para quando essas amostras chegarem, eu já não ir ter que preparar o meio para poder analisar a amostra, não. Né? Isso aí é organização do laboratório. Eu já vou ter a minha geladeira com os meios de cultura. Nós até chegamos a comentar que os meios de cultura eles têm validade, né? Então eu preparo para 5 ou 7 dias, uma semana de trabalho, por exemplo. Então segunda-feira eu vou preparar os meus meios de cultura e vou deixar guardado lá na geladeira para eu usar no decorrer dessa semana de análise microbiológica, tá? Então tudo isso é pré-analítico, ainda não peguei a amostra, ainda não estou analisando. Né? Eu estou me preparando, eu estou coletando o material, eu estou usando os meios de cultura adequados para utilizar agora na segunda etapa, que é a fase analítica. Né? Na fase analítica, vai ter coisas também que nós já falamos. Então, quando eu falei de meios de cultura para vocês, eu mostrei para vocês, por exemplo, como é que faz semeios. Né? Eu mostrei, acho que uns 3 ou 4 tipos de semeios de amostras clínicas. Que vejam só, nós já coletamos, já transportamos, já condicionamos, já selecionamos o meio, agora nós vamos entrar na fase analítica fazendo o quê? O semeio dessas amostras clínicas. Então, chegou a minha amostra, eu vou semear de forma adequada, no meio de cultura adequado, para que esse micro-organismo, se estiver presente na amostra biológica, cresça de forma adequada, formando aquelas colônias que nós vimos lá, e através das características culturais, eu consiga fazer a identificação desse micro-organismo. Né? Nós já vimos também lá na básica, onde eu mostrei para vocês, quais são essas características. O tamanho da colônia, a cor da colônia, a borda da colônia. Né? Tudo isso vai me ajudar a inferir qual possível micro-organismo é que está presente naquela amostra biológica. Mas, para isso, eu tenho que já ter selecionado o meio de cultura adequado para o meu micro-organismo crescer. Eu tenho que botar esse meio de cultura num ambiente adequado. Nós já vimos também as estufas, quando eu mostrei para vocês lá no laboratório os equipamentos laboratoriais, nós vimos a estufa, em que ela tem uma temperatura programada adequada para o crescimento daquele micro-organismo. Né? Nós vimos lá, a maioria dos micro-organismos, em média, cresce numa temperatura de 35 a 36 graus, é a temperatura adequada.
Mas também eu chamei a atenção de vocês que tem alguns micro-organismos que precisam de uma temperatura um pouco mais diferenciada. Tem micro-organismo que cresce a temperatura de 37 graus, 39. Alguns até 42 graus Celsius conseguem crescer, tá? Então, isso eu tenho que estar atento, porque esse meu micro-organismo, que provavelmente está presente na amostra biológica, eu tenho que oferecer para ele um meio de cultura adequado e um ambiente de cultivo adequado, né? Com presença ou ausência de oxigênio, com a presença de uma temperatura adequada, com um tempo adequado de cultivo, isso nós já vimos também. Então, esses meios de cultura, eles vão ser, aliás, essas amostras biológicas, elas serão semeadas em meios de cultura. Com qual objetivo? De isolar o micro-organismo. Se eu olhar a olho nu, eu não consigo ver na minha amostra biológica a presença do micro-organismo. Eles são microscópicos, né? Então, eu tenho que criar metodologias. Quais são essas metodologias? Microscópicas, como nós já vimos, cultural, que é o que a gente está falando aqui. Então, usar o meio de cultura para isolar esse micro-organismo. Então, eu vou semeio lá, vejo o crescimento dele. Se cresceu mais de uma espécie, eu tenho que suspeitar qual é a amostra, qual é a colônia, provavelmente o agente patogênico. Isso tudo nós vamos aprender como fazer essa identificação. E depois de isolado, eu continuar a minha análise, né, que é a identificação. Então, eu cultivo o meu micro-organismo com qual objetivo? Multiplicar ele para que eu torne ele mais visível, mais palpável, né? Então, se tiver poucos micro-organismos, quando eu semear o meio de cultura, ele vai crescer e vai ficar cheio de micro-organismos. E aí eu começo a fazer a minha identificação desse micro-organismo, que, como eu falei para vocês, ela se processa através da análise microscópica, né? Então, eu tiro lá a minha colônia suspeita, faço uma lâmina, faço uma coloração e vou analisar o microscópio para ver se o que está crescendo no meu meio de cultura é o provável agente patogênico que eu suspeito que esteja presente na minha amostra biológica. Tá? Então, a parte cultural e microscópica é extremamente importante. Tá? Aqui na Microclínica 1, o que será contemplado mais a fundo é a questão da análise microscópica, né? Eu digo análise microscópica, é a questão morfológica mesmo do micro-organismo, porque isso nós já vimos. Nós já sabemos como é morfologicamente uma bactéria, já sabemos morfologicamente como é um fungo. Nós já sabemos também da disciplina anterior quais são as colorações que eu faço para fungo, quais são as colorações que eu faço para a bactéria, né? Então, agora eu só vou suspeitar, fazer a minha lâmina e fazer a coloração e ver se o micro-organismo do qual eu estou suspeitando que esteja presente na amostra biológica é realmente o que está crescendo lá. Então, análise microscópica, análise cultural e análise bioquímica, que é aquele tripé que eu falei para vocês lá na microbásica, né? A bioquímica, ela será contemplada aqui um pouquinho mais a fundo, mas ela será mais contemplada ainda na terceira disciplina, que é a Microclínica 2. Né? Lá na Microclínica 2, vocês já vão ter suporte de conhecimento básico sobre os micro-organismos e vocês já terão suporte da forma que se processa a análise das amostras biológicas. O que vocês farão na Microclínica 2? Na Microclínica 2, vocês vão fazer a análise do micro-organismo. Vai ser criado situações para vocês e vocês vão dizer como é que se processará a análise microbiológica daquele determinado micro-organismo. Então, por exemplo, eu quero que vocês façam a análise do Staphylococcus aureus, por exemplo. E aí você tem que saber lá, primeiro, qual é a morfologia do Staphylococcus aureus, qual é o meio de cultura que eu cultivo Staphylococcus aureus, quais são as características culturais do Staphylococcus aureus, quais são as características culturais dele, qual é o meio de cultura que eu utilizo. Então, tudo isso vai se processar. Então, na Microclínica 2, você já tem todo esse conhecimento. Então, é um reforço, né?
mas agora de forma mais pontual, voltado para determinados micro-organismos, né? E aqui dentro da nossa disciplina tem alguns micro-organismos que serão contemplados lá. O gênero Staphylococcus, o gênero Streptococcus, Enterococcus, as enterobactérias. As enterobactérias são os bacilos gram-negativos fermentadores. Nós já chegamos a comentar sobre eles. E também os bacilos gram-negativos não fermentadores, como a Pseudomonas, por exemplo. As bactérias anaeróbias, que é aquelas que não precisam de um ambiente de oxigênio. Então, se ela é anaeróbia, ela não vive, ela não sobrevive, ela não se multiplica na presença de oxigênio. Então, se eu já pegar por aí, quando eu suspeitar que a bactéria que esteja presente na minha amostra seja uma bactéria anaeróbia, eu tenho que oferecer para ela um ambiente onde eu vou colocar o meu meio de cultura adequado, né, com a ausência de oxigênio para que ela possa crescer. O gênero Neisseria, Haemophilus, as micobactérias, né, que são um grupo de bactérias que tem pequenas diferenças e que essas pequenas diferenças elas têm que ser levadas em consideração na questão do diagnóstico, né? As micobactérias, elas crescem com um tempo um pouco maior. Então, nós vimos que, quando falamos de cultura, que as bactérias crescem num tempo ali de 12, 18, 24 horas. As micobactérias elas já levam um tempo mais, a partir das 24 horas para crescer, né? Então, se eu suspeito que na minha amostra biológica esteja a presença de micobactérias, por exemplo, escarro, é lógico que quando eu for semear esse escarro no meio de cultura, eu tenho que dar um tempo maior de cultivo, porque a minha suspeita ali é que seja uma micobactéria, porque senão eu corro o risco de dar um diagnóstico inadequado. Então, por exemplo, se eu for analisar minha cultura com 18 horas, eu não vou ver crescimento nenhum. E aí, se eu fosse dar o resultado final, eu ia dizer que não houve crescimento de micro-organismo. E, na verdade, não cresceu porque eu não dei o tempo suficiente para ela crescer. Então, essas questões são cheias de meandros e a gente precisa organizar as nossas ideias. E aí, quando nós falarmos desses micro-organismos, nós vamos dizer quais são as características peculiares dele que eu preciso tomar cuidado quando eles se apresentarem no meu dia a dia de trabalho presente no diagnóstico microbiológico. Nós temos aqui dentro da fase analítica também o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Nós já falamos sobre isso também, sobre o método manual, que ele pode ser qualitativo ou quantitativo, dos métodos automatizados, né? Aqui ele retorna um pouquinho, porque ele faz parte dessa fase analítica, né? Ele faz parte da fase analítica. Então, o que está aqui dentro dessa fase analítica? Fase pré-analítica, coleta, transporte e manutenção da amostra adequada e a seleção dos meios de cultura. Na fase analítica chegou a amostra, agora já chegou a amostra, já foi coletada, transportada e armazenada de forma adequada, agora eu vou analisar essa amostra. Começando com o semeio da amostra no meio de cultura adequado, para que eu isole o micro-organismo e para que eu faça a análise desse micro-organismo, microscopicamente, culturalmente e bioquimicamente. E chegue a definir qual é o micro-organismo. Então, no final lá, eu vou dizer, olha, após fazer todas as análises, eu vou dizer, é Staphylococcus aureus, é Streptococcus pneumoniae que está presente lá na amostra. Isso é o diagnóstico, né? Isso é a análise que eu fiz e cheguei a uma conclusão de qual era o micro-organismo que estava causando aquele processo infeccioso. E como eu falei para vocês, após eu identificar o micro-organismo, eu faço o teste de sensibilidade, né, aos antimicrobianos. Então, eu digo que é o Staphylococcus aureus e eu ainda digo a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente, tá? Volto a repetir para vocês. Quando é que eu vou fazer isso? Vou fazer quando for solicitado. Mas eu já adianto para vocês que as solicitações médicas de análise microbiológicas vêm quase sempre associado ao teste de sensibilidade. Então, ele solicito análise de amostra de secreção nasofaríngea mais TSA, que é o teste de sensibilidade. E aí o biomédico vai entrar em ação, fazendo a coleta, transportando, armazenando,
semeando no meio de cultura para fazer o isolamento, analisando microscopicamente, culturalmente, bioquimicamente, definindo qual é o micro-organismo e, após definir, ele vai fazer uma bateria de testes de sensibilidade aos antimicrobianos para definir a quais ele é sensível ou resistente. Essa seria a fase analítica. Na terceira etapa é a fase pós-analítica. Então, veja, pré-analítica, pré-analítica, analítica e agora a pós-analítica. A pós-analítica é quando eu já cheguei à conclusão de qual é o micro-organismo, eu já fiz o teste de sensibilidade e eu já tenho o meu resultado. E aí, na fase pós-analítica, eu vou revisar esses meus dados, né? Eu vou revisar os meus passos anteriores, ver se eles estão corretos. Se estiverem todos certos, isso passa por um segundo profissional, né? Você analisa e aí o teu resultado vai passar pelas mãos de um segundo profissional que vai revisar o teu trabalho. E se ele chegar à conclusão de que foi feito de forma adequada, aí vocês vão emitir o laudo, que é a fase aqui pós-analítica, né? Então, você vai reportar o laudo do exame bacteriológico, né? Então, você vai agora emitir o resultado do seu trabalho, de que a conclusão você chegou. Na amostra que foi solicitada a análise, tinha a presença de micro-organismo? Se tinha, qual micro-organismo e a que antimicrobianos ele é sensível ou resistente. Na amostra que você analisou, não tinha micro-organismo, você precisa também relatar se estava presente. Então, vai dizer, não, olha, não tinha micro-organismo presente lá, não cresceu, a minha cultura deu negativa. Contanto que você precisa dar um feedback, um resultado no final, que é aqui está dentro da fase pós-analítica, que você vai reportar o laudo do exame bacteriológico. Você pode conservar essas culturas, preservar esses micro-organismos, né, por um determinado tempo. Você pode conservar as suas lâminas, guardar por um determinado... Não é porque terminei no dia, pronto, joguei fora. Não, você deixa reservado por um determinado tempo. Conservação de amostras pós-análise, muitas das vezes é possível ser feito isso. Muitas das vezes a gente descarta, mas a maioria das vezes a gente faz essa recapitulação, tá? Então, a nossa disciplina, ela perpassará aqui por esses 3 pontos. Então, o foco principal é o diagnóstico microbiológico. O principal foco é o diagnóstico microbiológico. A nossa disciplina ela estará dividida na fase analítica, na pré-analítica, analítica e pós-analítica. E se eu pudesse eleger aqui para vocês um termo desse, né, um tópico daquele, de cada ponto desse, eu elegeria aqui na fase pré-analítica a coleta, mas nós vimos que tem diversos outros tópicos relacionados com a fase pré-analítica. Na fase analítica, a análise em si do material, como nós vimos lá, o semeio, o cultivo, a análise microscópica, bioquímica, cultural, né? E na fase pós-analítica é a interpretação desse seu resultado, né? Ele foi adequado? Teve algum percalço no decorrer desse caminho que eu percorri? Ou eu fiz tudo certinho e consegui chegar a uma conclusão adequada? E aí eu faço a interpretação e a emissão desse laudo, certo? Então, é nisso aqui que vai se resumir a nossa disciplina. A gente tem 15 minutos para comentar alguma coisa e agora eu vou me reportar às pessoas que aparecem aqui para mim. São 6 pessoas que estão presentes, tá? Então, vou me reportar às pessoas especificamente, elas abrem o microfone e fazem perguntas ou se tem dúvida em relação à disciplina ou qualquer outro tipo de pergunta pelas coisas que nós explanamos. Pode ser em relação à disciplina, pode ser em relação à situação atual que nós vivemos, pode ser em proposições futuras que vocês tenham alguma curiosidade, tá? Eric, está me ouvindo?
Tô, professor. Alguma dúvida? Não, deu para entender tudo. Tudo bem. Então tá certo. A Leida Melo. Professor. Não, também não. Por enquanto tá dando de levando aqui, Tá certo. tá? Aqui não tem o nome, mas está o Galaxy A20. Sou eu, professor, é a Virna. Oi, Virna. Você tem Bom alguma dia. dúvida? Bom dia. Não tenho nenhuma, tá tudo claro. Eu já tinha conhecimento dessas fases, que meu pai me fez pesquisar semestre passado. Ah, pois é, a gente vai ter a aplicabilidade agora, né? A gente vai aqui nessa Sim, disciplina ver realmente como é que se processa essa amostra biológica. Então eu conhecia. a gente vai amparar vocês teoricamente para no momento em que vocês chegarem terem conhecimento de que essas fases existem, como é que elas se processam para vocês não ficarem perdidos, né? Vão ter que saber fazer essas questões aqui e fazer de forma adequada. Porque, como eu falei, se eu erro em uma dessas fases, eu crio um grande problema para as próximas fases. Tá certo? Sim. Renata, Oi, professor. alguma dúvida, Renata? Não, nenhuma. Então tá. Por enquanto, não. Ah, sim. Não, como eu falei para vocês, a gente vai manter. Já tem lá o grupo do WhatsApp, a gente vai postar o material pela plataforma. Depois eu vou pegar o e-mail da turma. Quem é o representante dessa turma? É a Ayla. Ah, é a Ayla, né? Ah, tá. Ok. Vocês sabem quantos alunos são? Quantos são? 17, 20? Até então eram 20, né? Não sei como é que tá agora, porque até então tem 12 alunos assistindo aula. Tá certo. É porque é isso que eu falei para vocês. Aqui para mim, por exemplo, na aula de hoje, tem 7 alunos apenas. Tá? Hoje tem pouca gente mesmo. Aí fica aquele problema que a gente já comentou das outras vezes. O problema é eu perder um desses elos, talvez eu não consiga conectar com a próxima aula, né? Essas aulas, lógico, serão disponibilizadas na plataforma, mas eu acho que aqui o nosso momento de encontro é importante porque é o momento em que o assunto está se processando, em que as dúvidas estão se processando, e é por isso que eu abro aqui nesse final esse ponto de comunicação com vocês, que é para a gente tirar essas possíveis dúvidas. Tá certo? Certo. Neiliane. Neiliane, está me ouvindo? Vou passar para outra aqui. Brenda. Brenda Sofia. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bom? Você tem alguma dúvida? Não. Brenda, você aparece 2 vezes aqui na minha tela. Você está com 2 celulares? Sim, é que o celular tá travando. Ah, entendi. Não dá para ouvir direito. Aí eu tô no notebook. Ah, tá, beleza. Tem alguma dúvida? Não. Então tá. Pessoal, por hoje é isso que nós temos para conversar. Tá? Então, nós já sabemos, então, agora... Então, foi o nosso primeiro contato, né, aqui dentro dessa disciplina. A gente já sabe o nosso dia de encontro, que serão as sextas-feiras de 9h10 às 11 da manhã. E qualquer dúvida, a gente vai mantendo contato. Muitas das coisas eu vou me reportar ainda lá no grupo do WhatsApp. Muitas das coisas eu vou me reportar junto ao representante, mas muitas coisas eu vou compartilhar com o grupo todo. Tá certo? Então, na próxima aula, na próxima sexta-feira, nós já entraremos com o conteúdo já da disciplina para a gente dar continuidade e começar a construir esse conhecimento. Tá certo? Se não tiverem nenhuma dúvida, por hoje é isso. Tá certo? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, professor.
Bom dia, professor.